Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um episódio M8 Esporte Podcast. Eu e meu mano, Decou. Essa semana foi brabeira, hein, Foi você? correria, muita correria, mas estamos aqui firme e forte. Graças a Deus, muito Tudo trabalho. certo, né? Tudo certo, tranquilo. Que nunca nos falte trabalho. Amém, amém. E aí, como é que tá hoje aí? Rapaz, hoje a gente vai receber uma conversa boa aí. Totalmente leigo. Vou perguntar tudo que eu tenho que Eu sei perguntar. de nada também, mano. Não, vamos Vamos desenrolar. descobrir tudo agora Hoje aqui, tem ó. especialista na área. Então chama. Luca e Élica. Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Tava doido pra te conhecer, né, meu amigão? Só te conhecer aí pela internet. Já vi suas lutas, as suas vitórias, né? Fala aí, tá feliz? Tá aqui? Tô muito feliz, tá, né? Tá gostando? Gostou Tô. do estúdio? Gostei muito. Bem legal. Fresquinho, né? Dá pra ficar frio. Se é frio, pode falar aqui. Se tiver frio, pode falar. De boa. Né? De boa? Tá bom. Tá bom. É isso. E aí, me fala um pouquinho do teu jiu-jitsu aí. Tu gosta muito de treinar? Gosto. Quando eu fico sem treinar, até sinto falta. É? Você sabe quantas vezes por semana você treina? Quantas vezes? Não lembro, não sei não. E outra E coisa. sul-americano? Tá preparado? Trazer o ouro? Tô. Isso aí, né? Qual o ouro que você trouxe? Qual foi o último ouro? Florianópolis. É. Foi lá em Floripa buscar esse ouro, né? Sim. É isso aí, Foi meu. longe, Moleque é né? bravo, tá? Foi longe lá buscar, né? Pra contar um pouquinho da história do Luca, cara, a gente vai conversar bastante com a Élica, vai explicar um pouquinho sobre ele, né? Da metodologia que você está implementando ali no ensinamento dele. E explicar também um pouquinho do dia a dia, das melhoras, das conquistas. Fala um pouco pra gente quem é o Luca. O Luca foi um atleta que veio com o intuito da minha equipe de pegar atletas de comunidade para ajudar. E ele passou no teste, vimos a dificuldade dele, porém vimos potencial nele. O trabalho dele é um pouquinho diferenciado, não tanto. Segunda, quarta e quinta, ele tem o treino comum. Mas, às vezes, há necessidade de eu pegar a terça-feira e a sexta-feira e acrescentar um treino mais específico com ele. Eu chamo mais 2 atletas para treinar junto com ele, para passar os movimentos, porque a memória dele também é fotográfica. Entendeu? Eu sou parecido com ele nisso. Eu preciso olhar para poder entender. Tem gente que consegue na posição fazer, né? Então, assim, o desenvolvimento dele foi muito rápido para 5 meses. Mas, assim, foi um trabalho árduo, porque você tem que fazer tudo minuciosamente, devagar, para que ele entenda aquele movimento, para ele executar aquele movimento, e depois disso tudo, às vezes ele não vai entender. No começo ele ficava com vergonha de falar. Pessoal, você pode falar quando você não entender. Mesmo que eu não esteja no tatame, você pode chegar para o outro professor e falar, não entendi. Mas, assim, tem uma didática específica para lidar com ele. Eu acho que esse curto prazo Sim. é justamente o diferencial do resultado. Porque em 5 meses ele conquistar tanta coisa, né, evoluir tanto, Sim. Eu acho que o método prova, né, que traz resultado bem rápido e certeiro, né? De repente, assim, de repente não. Creio eu que também a paciência, você tem que ter bastante paciência. As pessoas não têm muita paciência. As pessoas também não têm essa didática, porque as pessoas têm uma dificuldade de entender que nem todo professor é atleta, e nem todo atleta é coach, nem todo professor é coach. Às vezes, ele é abençoado com os 3. Isso é maravilhoso, que é raro. Então, assim, ele se adaptou por eu já ser professora e trazer isso para dentro do tatame. E também, como você estava falando com a gente, a escolha dele. Né? É escolha, O autista, ele escolhe você.
Então, eu não o escolhi. Ele me escolheu primeiro. Antes que eu escolhesse ele já havia me escolhido. Mas você criou essa especialidade, vamos dizer assim, né, para fazer esse treinamento diferenciado? Ou você é formada, né? Educação física, licenciatura, bacharel também. Tem pós-graduação em fisiologia do exercício com prescrição do exercício e pós-graduação também em treinamento funcional em cross. Eu só fiz o curso do Senac. Pô, é verdade. Sinistro, né? YouTube, né? Sinistro isso. Aqueles do YouTube ainda. Gente, vai- Online, né? Online, Fez online, né? Pô. Aí, assim, aí você tem esse feeling, né? Essa habilidade de Sim. olhar Sim. e já separar. Você já tem uma turma, tem outras pessoas, já outras mães, outros pais procurando você já. Não, em relação ao caso dele, ainda não. A procura não tem vindo. Mas tem chamado muita atenção. Porque existem muitos... Você até falou assim do cursinho online. Muito cursinho online que isso e aquilo e faz e acontece. Não, gente, na prática que se faz. Não tem como. E eu vejo mesmo como o dom. A minha família é uma família de professoras, né? Então, eu acho que está no sangue. Então, eu falei, sendo orientada também pela neuropsicóloga, que é uma das patrocinadoras da equipe, que faz a avaliação exatamente do caso dele. E ele Ela tem trabalha todo com esse suporte. Tem. Quantos profissionais estão envolvidos dentro desse suporte? Agora ele não está precisando usar todos, mas dentro desses estão neuropsicóloga, fisioterapeuta, massoterapeuta, uma loja de roupa, entra eu como preparadora física, tirando o treino, que são 3 professoras que dão o treino de jiu-jitsu. Então são 6. Me fala um pouquinho do teu espaço lá, como é que é, então, onde fica, como é que a gente faz isso aí? Fica um pouco longe, né? Fica lá em Santa Cruz. E longe é relativo. Relativo, né? Depende, né? Depende. Fica em Santa Cruz, na Avenida Isabel. É bem centro de Santa Cruz mesmo. Você já está 9 anos lá, não é isso? 9 anos. Eu troquei só de espaço, mas eu tenho 9 anos o estúdio. O Elica Estúdio Funcional, ele tem 9 anos. A equipe Faith to Fight, ela tem 2. Porém, eu já tive 2 equipes de franquia. Eu tive a Helson Gracie e a Hillion Gracie. Entendeu? Mas eu comecei a treinar foi na Gracie Barra. Porque os atletas insistiam muito que eu treinasse, porque eu ficava 2 horas dentro de uma academia escrevendo os movimentos. Porque eu analiso o movimento analisava de uma forma diferente. E eles não entendiam como conseguia executar um movimento sem saber o nome. Mas porque eu analisava de uma outra forma. Eu não conseguia explicar para eles a minha forma técnica, né, da minha área. E para a galera entender um pouco do teu know-how, fala um nomezinho de leve aí, que já deu uns treinos lá, Jolinha. Eu vi que tem até uns cartazes ali dela na parede. O nome do meu dojo é Tani Porfírio. Né? Essa atleta, ela me fez alcançar os outros. Sem me conhecer, há mais de 5 anos atrás, eu lembro que ela botou no Instagram que ela precisava de um pilates no Rio de Janeiro. E uma amiga minha mandou para mim aquele print do Instagram. E eu simplesmente, eu falei, o não eu já tenho, né? Fui atrás dela. Aí mandei mensagem, se você quiser dar uma olhada no meu estúdio. Por acaso, naquela época, ela namorava um rapaz, hoje ela é casada, né? Tem a filha, vocês já até acompanham, já viram. Mas ela namorava um rapaz que era de Santa Cruz. E ela me respondeu naquela sexta-feira à noite que eu mandei mensagem. 9 e pouca da noite ela me respondeu. E eu falei assim, poxa, você mora onde? Ela, Muzema. Eu falei, Muzema? Eu falei, pô, parece nome de... Eu leiga? É São Paulo, isso aí. São Paulo. Ah, não, Élica, é perto de Rio das Pedras. Eu falei, me achei, perdão, me achei. Aí ela falou assim, olha, eu falei, poxa, é longe pra você. Ela, não, eu tô em Santa Cruz. Isso numa sexta-feira. Sexta-feira. Tô em Santa Cruz. Aí eu falei assim, caramba. Ela assim, tu abre amanhã? Eu não abro sábado. Abro? Abro. Claro que eu abro. Então tá.
tem como tu me buscar? Porque meu namorado vai estar no curso, sei onde? Ah, é pertinho daqui. Porque eu tava bem no centrão, na época, mais centro ainda. Fui lá, busquei ela. Quando ela desceu da condução, ela tava toda torta devido à lesão que ela tem na coluna. Não sei, ela já contou muitas vezes isso. Ela possui artrose, hérnia de disco e uma protusão que empurrava o nervo ciático. Quando ela chegou na minha mão, ela tinha acabado de ganhar um europeu. Ela chegou em janeiro, para mim, 27 de janeiro de 2018. Na minha mão. Se eu não me engano, era isso. E ela falou que andava de muleta, ninguém conseguiu resolver nada nos Estados Unidos. E ela sentia muita dor, ninguém sabia o que era. Aí eu disse que te fazia uma ressonância, mas eu imaginava, mas a gente precisa do laudo para ser trabalhado. Precisa ter a imagem. A imagem, eu preciso estar com a imagem ali. E eu trabalho também num curso dentro da Universidade de Uniswan, de um professor que eu fiz curso com ele quando era mais jovem e acabei ficando na equipe dele, sou head coach do curso dele. E eu dou de prevenção de lesões. Então, essa parte de lesão eu domino muito bem. E atleta não é saudável. Entendam, atleta não é saudável. As pessoas acham... As pessoas de fora que não entendem acham que as pessoas mais saudáveis são os atletas. Não são. Não são. E quando ela chegou para mim, eu fiquei com aquele medo, sabe? Aquele receio, porque falei... Ela estava no auge, número 1 do mundo, ganhando tudo. E mesmo lesionada, ela estava ganhando tudo. Eu falei, caramba, olha a responsabilidade. Teve algumas pessoas que chegaram a falar, tem gente que não aguenta, né? Bota pra fora. Como que ela conseguiu? Eu falo, eu não consigo nada. Eu faço a minha parte, o resto é com Deus. Eu fui lá e botei a cara. E eu falei, quando eu comecei com Pilates, para ver como ela ia reagir. Ela estava no auge da depressão, no auge daquele peso que todo mundo viu, como ela estava pesada, 148 quilos ela estava pesando. Então eu peguei o auge de tudo dela, de ruim e de bom ao mesmo tempo que estava acontecendo, eu peguei. Então era eu que estava ali, era eu que estava conversando com ela. Ela chorava em cima do aparelho. Em cima do aparelho de Pilates, ela chorava porque ela estava sentindo dor. Então, foi um trabalho de formiguinha. E em 20 dias, eu não dormia, porque a minha mente tinha aquele compromisso que eu tenho que fazer ela voltar. Se eu não me engano, em 20 dias, ela já conseguia fazer posição. Coisa que ela nem conseguia levantar da cama. Portanto, que o mestre dela, o antigo mestre, mas é o mestre dela, né? O mestre Alexandre Paiva, Gigi, ele até chegou a falar com ela, quem é que fez isso com você? Aí eu fiquei falei, caramba. Foi assim, uma menina de Santa Cruz, há potencial em qualquer lugar. Basta você querer correr atrás e estudar. Não é porque você é de um local distante, ou eu não sou da Zona Sul, ou eu não sou de uma parte mais nobre, que eu não tenha conhecimento. Se eu buscar conhecimento, eu vou ser tão boa quanto os outros. Isso aí. Então, eu nunca me esquivei. Eu sempre, assim, mesmo com medo, eu sempre fui à frente. O medo, eu sempre funcionei sob pressão. Aí, em seguida, veio os campeonatos, né? Aí apareceu, não sei se vocês lembram, só teve uma vez, a Kira fez a Copa Kira. Foi na Cidade das Artes. Lembra desse evento, Cidade das Artes? E era só mulheres. Ali foi meu primeiro teste com ela. E o meu medo da coluna dela, sentir, era surreal, porque eu testei ela antes com um atleta meu, amigo meu. Eu testei ela, mas a gente fica com medo, porque estava ainda sentindo. E a primeira vez que eu nunca vi ela falar isso, porque não é disso, mas ela chegou para que me acalmasse. Falei assim, tá sentindo dor? Tá sentindo dor? Não, Érica, eu não tô sentindo dor. Eu falei, pelo amor de Deus, fala. Se tiver, fala. Ela só segurou no meu rosto e falou assim, ó, fica tranquila, eu vou ganhar. Tá bom. Aí foi o primeiro teste. Aí fomos. Érica, vamos. Foi aí que eu comecei a viajar. Saindo. Érica, quero você comigo no Brasileiro. Fui pro Brasileiro. Nunca tinha saído, nunca tinha andado de avião. Fui pro Brasileiro. Fui pro Salvador Open, fui pro Brasília Open, fui pra Vitória Open.
E foi assim. E dali foi abrindo para outros atletas me procurarem, entendeu? Mas sempre quem busca mais é mulher. Eu sinto que o homem fica ainda meio assim, né? E na Yara Soares foi a mesma coisa, eu fui atrás também. Mas eu e Tayane hoje temos um vínculo afetivo muito grande até hoje. Ela é braba demais. Sabe, assim, eu sou suspeita pra falar, tá? Eu também. Porque a amizade da gente é amizade de família, de ela ser considerada nossa família mesmo, de conviver dentro de casa. Porque a gente não bota qualquer pessoa dentro da nossa casa, né? Minha mãe sempre fala que nossa casa é nosso refúgio. Então você não coloca a pessoa dentro da sua casa. E ela tem uma convivência com ela de mais de 5 anos. Então é uma brigando com a outra o tempo todo, né? Família, Família, normal. família. E assim eu fui, o cara de pau. Fiquei um tempo com a Yara. Antes de operar, ela teve uma lesão. Ela já tinha as lesões no joelho, né? E eu acabei ajudando sem ter vínculo nenhum com ela. Ela me ligou, mandou uma mensagem para mim, ela estava em Abu Dhabi. Falou assim, preciso da sua ajuda agora. Primeira vez eu falei, opa, que foi? Só mandou a foto. Aí, quando eu vi a patela dela lá embaixo, desceu a patela dela, saiu do joelhinho dela e desceu. Aí eu falei assim, Jesus, agora me ajuda. Tô longe demais. Eu falei assim, vamos fazer assim, 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 assado. Ela é muito metódica, muito boa de se trabalhar, a Yara. Se você falar que você vai dar treino 5 horas da manhã, 5 horas da manhã já tá ligando pra você. Entendeu? Ela é muito metódica. E assim, ela falou assim, eu preciso lutar um mundial. Faltam, não sei se faltava, se não me engano, 14 dias pro mundial. 14. Eu falei, meu Deus, eu botar essa patela no lugar, fortalecer ela, ter condições de entrar, é complicado. Aí ela conseguiu chegar uns 4 dias antes na Califórnia, e eu fiz também uns treinos com ela, tudo, né? Por videochamada, acompanhando, ela foi... Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, é o UFC Gym, é isso? É uma academia, né? Uhum. Aí eu falei, procura uma academia que esteja perto para eu ter acesso melhor e ver o material. E ela perdeu logo de cara a luta, eu lembro. Essa luta ela perdeu de cara, ela ficou muito revoltada. Qualquer atleta de alto rendimento, alta performance, ele tá certo, ele não tem que aceitar a derrota, né? Ela perdeu na categoria, mas no absoluto ela chegou na final. Mesmo assim, ela conseguiu chegar na final. Mas o receio, né, o joelho, naquele momento, ela tinha um receio. Ela lutou bem, chegou a pontuar à frente da Peçanha. Só que ela me agradeceu muito, eu lembro que ela falou. E ela falou assim, Érica, eu agradeço porque eu achei que nem aqui eu ia chegar. E eu cheguei na final, do absoluto. Só que a mente te domina, né? Ali você tá com a dor, você teve 14 dias que você estava lutando para tentar andar. Depois você tá dentro do tatame? No Mundial. No Mundial não é qualquer coisa, né? E a Carlona, que é cascuda, né? Vocês conhecem Carlona, né? Demais, essa daí eu pulo no colo dela, quase me mata. Entendeu? Não tenho o que falar. É ser uma pessoa extremamente alegre, sempre pra cima. É muito bom de trabalhar também com ela. As três são muito boas de trabalhar, mas cada uma tem um gênio. A Carlona é aquela que tá rindo pra tudo. Tudo é música, tudo é alegria, tudo é pra frente. Nada me abala. Nada me abala. O famoso nada me abala. Nada me abala. Me abala. E eu converso com ela, falo, ei, mestrona. Aí mantive o contato também, porque ela voltou a morar do lado da Zona Norte, ficou mais difícil para ela. Falei, não tem problema. A amizade continua, o que precisar de mim, é só me ligar, é só me chamar que eu tô aqui. Eu não fico... Tem pessoas que, quando desvincula, tem gente que fecha as portas, tá? Tem gente que fecha a porta assim, de bobeira. Mas tem gente que deixa a porta aberta. Que pode voltar a qualquer momento. É só me ligar. Que eu vou estar lá. Cara, falando dessas feras todas aí, em que momento tu achou esse pitbull aí? Eu achei quando ele ficou com esse ombro deslocado aí no campeonato. Aí a mãe dele veio
conversar comigo, né? Ela falou assim, Érica, eu preciso que você consiga botar esse ombrinho dele fortinho para lutar. Era 14 dias. Menos de 14... Não, 14 dias que eu tinha para preparar. Aí, tirando o final de semana da luta, né? Eu falei assim, vambora. Porque, assim, já houve a frouxidão ligamentar dele. Isso já é preocupante, né? Aham. Então, acontece, a mãe me mostrou o vídeo, né? A Fernanda me mostrou o vídeo todinho, como foi feito. A gente sabe que, às vezes, vou ter que falar, mas, às vezes, o árbitro demora a colocar a mão e parar a luta. Ele precisa estar o tempo todo encostado numa criança. Porque a criança ela não vai conseguir medir a força dela. E foi assim que ele deslocou o ombro. Porque, automaticamente, vocês como profissionais da área sabem que encaixou um movimento, para. Momento de finalização, para. O adulto não, o problema é dele. Se ele quer deslocar, se ele quer fraturar, se ele quer romper ligamento, é com ele. Ele tem que bater, mas a criança não. Ela não tem nem noção da força que ela tem. E foi aí que deslocou. Foi quando eu conheci. Aí eu fiz esse trabalho com ele, de preparação. Ele E medalhou. tu já sabia da condição dele? Sim. A mãe já tinha conversado comigo. Tudinho. Não tudo. Fui conversar melhor quando ele veio para a equipe. Mas eu já sabia dessa condição, mas eu estava voltada só para preparação. Certo. Eu tinha que deixar ele preparado para competir. E eu fico nervosíssima com isso. Fico muito nervosa. Porque eu falo, atleta meu não morre no gás, não vai morrer nunca no gás. Porque o treino é intenso. É para estar bem. Fisicamente, tem que estar muito bem. O que atrapalha muito, às vezes, é o psicológico. Se o psicológico dominar, acabou a luta para você. Não adianta eu ter dado todo o preparo. Mas a gente acaba sendo uma psicóloga no meio disso tudo. Porque a gente estuda psicologia na faculdade, vai, e a gente acaba se aprofundando também. É corpo, mente. Mente, tudo junto. Aí, passou um tempo, a mãe dele... Aí teve o teste. Aí a mãe dele teve contato comigo. Ele já tinha a medalha dele, tal. Lutou, passou um tempo. Já era o bichão, já tava aí, medalhado. Aí tal. Não, mas eu nem tinha focado muito nisso, não. Aí a Fernanda queria voltar. Queria trazer o filho de volta. Vocês sabem, preparação física não é barato. É algo caro. Apesar de ser na minha região, é barato para a região, mas eles acham que é muito caro. Posso falar? Eu não sei nem o nome, mas eles preferem sair no final de semana, comprar lá aquele balde deles lá, do que pagar uma preparação física. Eu sei bem como é isso. Entendeu? Você assim, qual é a sua prioridade? Você saber qual é a sua prioridade. A vida de atleta não é barata. Né? Não é. Então, assim, aí, numa conversa informal, com uma outra equipe, eu descobri que por a pessoa ser minha amiga, eu achei que era atleta dele. Falei assim, então não pego. Atleta seu, eu não pego. Aí a pessoa chegou para mim e falou, não é meu atleta. Ele treina numa academia fitness comum, né? Com meu aluno. Mas meu aluno ele não é. Ele é aluno do meu aluno. Aí eu falei, tem algum problema? Porque ela tinha entrado já a segunda vez em contato. Que ela queria, porque devia ter a segunda chamada. Aí ele falou assim, Érica, pode fazer. Tá liberado. Aí chamei, no mesmo dia, a Fernanda levou ele. Fernanda levou ele pra lá. Aí eu já tinha convocado minha galerinha, né? Pra fazer o teste. E ali ele foi aprovado. Só que eu já fui olhando, analisando e percebendo que havia detalhes que teria que bater muito na tecla. E quando a mãe trouxe para mim... Quais eram essas dificuldades? Ele tem dificuldade motora, coordenação motora fina, né?
pegadas. Então, a gente trabalha muita movimentação para que ele consiga fazer a pegada como nós fazemos a pegada. Mas é um trabalho, o quadril é muito pesado devido ao que ele já tem, tá? É consequência do que ele tem, tá? O quadril pesado. Então, eu faço um trabalho de movimentação, de mobilidade de quadril, outras movimentações, para ver se o quadril dele solta um pouco, porque é rígido. Tudo dele é muito rígido, que é do autista. Essa rigidez. Então, assim, mas ele leva muito jeito pro sem kimono. Lá na frente, eu vou botar ele pro sem kimono. Porque o que é difícil pro pano, pro sem pano, para ele não tem dificuldade alguma. E isso a gente percebeu. Então, assim, é tudo devagar, sem pressa. A gente não tem pressa. Então, assim, aí foi vendo devagarzinho, foi uma evolução. A primeira luta com ele chora, né? Porque ele não aceita perder. Nem no treino ele aceita perder. Nem no treino. Eu fiz uma brincadeira no treino que eu botei um grupo todinho gritando contra ele, a favor da outra atleta. Porque eu sabia que ele não reagia bem a isso. Para eu ver como ele iria reagir ali dentro comigo. Então, quando aí todo mundo começou a gritar o nome da outra atleta. Falei, gente, grita o nome da outra atleta, grita o nome da outra atleta, por favor, grita. Grita. Quando eles começaram a gritar, ele desfocou. Aí pegou, levantou, chorou. Aí todo mundo fica com pena, né? Mas eu não fico. Eu paro, e nem a mãe fica. Graças a Deus por isso. A mãe também não fica. Ela entende, ela tá ali atrás, mas ela entende. Aí eu parei e perguntei pra ele, porque ele chora de o tatame ficar molhado, né? Perguntei, por que você está chorando? Eu falei, por quê? Aí ele falou pra mim, porque eu não aceito perder. Eu falei pra ele, vamos lá. Na vida, todo mundo ganha, todo mundo perde. Isso é normal pra todo mundo. Só que ele vai aprender agora o que é ganhar, o que é perder. Ele precisa aprender, porque na mente dele só tem o ganhar. E eu falei pra ele que ele tem que se divertir. E não sentir essa pressão. Porque ele acha que ele tem que ganhar a medalha, porque ele olha pra mim e ele acha que tem que me agradar. Eu sou a escolhida pra ele. Então, tipo, se eu não ganhar o ouro, a tia Erika não tá feliz. E eu falo pra ele, é pra se divertir. Ganhou o ouro, ganhou a prata, ganhou o bronze. Isso aí é pra se divertir. Só que tem uma coisa, na vida a gente ganha e a gente perde. E quando a gente vira adulto, foi isso que a tia falou pra você? Quando a gente fica adulto, a gente perde mais do que ganha. E ele vai chegar nessa fase, mas ele tem que aprender a perder. Que perder faz parte da vida. E foi a primeira vez que eu vi esse choque com ele, né? De ele chorar muito. E teve a luta da FJJ Rio, que ele também lutou, que eu esqueci até de falar, né? Da luta da FJJ Rio, que ele lutou, que eu gosto muito deles, do trabalho deles. E a Fernanda começou a conhecer esse tipo de campeonato, porque eu comecei a mostrar para você, ó, eu vou te mostrar um outro mundo. Eu falei assim, ó, vamos começar a ir para CBJJ e BJJF, ele vai sentir um pouco, mas vamos começar por campeonatos intermediários, para ele começar a ver que não é fácil. Ele tem que perder. E você ganhar. Também estava me falando da ambientação do próprio campeonato. Sim, o ambiente em si, ele não é preparado para um atleta para ele. Não tem só ele, não. Em Florianópolis, eu e Fernando encontramos uma mãe com uma menina. E na hora que eu fui gritar para ele lá de cima, a mãe de um atleta do meu lado também, o menino era autista. Então, assim, ele não tem um ambiente para ele poder se concentrar. Ele precisa de concentração. O barulho incomoda. Se incomoda a gente, imagina para ele, né? Falei, dependendo do nível,
nível mais alto de autismo, ele vai começar a se retorcer. Por isso que usa abafadores. Ele precisava de um local específico para ele ficar tranquilo, esperando o momento dele entrar no tatame. Então, como eu falo, ele já entra na desvantagem. Porque ele tem autismo, TDAH e transtorno de ansiedade. Que aí tem que ser dosado o medicamento, ser administrado. Como vai ser administrado esse medicamento para ele? Entendeu? E conta pra gente como é que foi a vez que a torcida tava torcendo pra ele se desligou da luta por um momento. Naquele momento ali, ele estava sem o medicamento. Aí entra o TDAH, né? Se distrai, é o transtorno de distúrbio, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O que acontece? Aquilo ali, ele tá vendo tudo. Ele olhou para cima e a mãe desesperada, gritando pra caramba. Que a desesperada é a mãe, né? A desesperada é a mãe. Então... Entendeu? Assim, ele fica muito desesperado. E ele olhou para a mãe dele. Aí a mãe dele foi perguntar para ele depois. Ele falou que estava contando quantas pessoas estavam torcendo por ele. Então, ele não entra na vantagem. Ele entra na desvantagem. Porque ele entra com uma criança que não possui nenhuma deficiência. Entendeu? Ele tem as deficiências dele e ele, mesmo assim, hoje em dia, é difícil, gente, não é fácil. Mas eu vi a lutinha dele e cai na porrada. Então, ele vai. Ele parte pra cima. Mas tem que ser a base daquele comando aquela lavagem cerebral que eu vou fazer na área de concentração, falando o tempo todo e não para de falar. Até ele entrar. Não para de falar. E tem todo um trabalho pré-campeonato? Sim. Já prepara, já vai falando o que pode acontecer. Sim, o que pode... Sim, sempre. E, Lucão, me fala aí o que você mais gosta no campeonato. O que eu mais gosto? Que eu me divirto. E também eu gosto quando eu ganho. E o que você não gosta? Eu não gosto quando fica aquela multidão berrando. E também não gosto quando roubam. Quando roubam? Justo. Errado não. Errado não. Errado não tá. Você gosta de um jogo o quê? Limpo. Isso aí. Qual é a posição que você mais gosta? Você tem uma preferida? No jiu-jitsu? Montada? Boa. Aí gosta de qual finalização? Americana. Boa. Eu gosto também de americano. E tu, cara? Qual é a tua? Minha finalização preferida? Armlock. Boa, de hoje. Dia é brabo, tá? Dia é brabo. Brinca. Tu acha que ganha dele? Vamos fazer uma luta. Ganha. Bora rolar com ele. Ganha mole. Fazer um desafio, pô. Bora. Show de samba, tá brincando. Aposto em você, cara. Aí, viu? A torcida tá a teu favor aí. Aí, ó. E, assim, então, assim, todo pré-campeonato, assim, você já tem uma conversa com ele diferente. Sim. Você já prepara para tudo, assim, das pessoas estarem gritando, vai ter gente torcendo contra, vai estar aquele tumulto. A minha voz é muito alta. Você fica da arquibancada, né? Isso. Só que minha voz, ela abafa a voz de todo mundo. Eu não sei como, mas abafa. Eu fico sem voz. Mas abafa a voz de todo mundo. Né? Até o último campeonato, o pessoal comentou isso, porque o pessoal ficou assistindo no YouTube e falava que só ouvia minha voz. E você me falou que você fica... Como você não pode descer que você é marrom? Sim. Tem a preta que tá ali. Ele atende o comando da preta. E ele, muito bem. A instrução que você passar para ele durante a luta, sai do lado. Sim, eu não gosto muito de intervir no que a faixa preta faz, a Tati Cordeiro. Eu não gosto de intervir, porque ele ouve bem. Ele precisa me ver. Ele precisa saber que eu estou ali. E como ela sempre dá aqueles toques de Érica, faz assim, faz assado. Às vezes ela me chama
Élica, vem na área de concentração. Preciso de você aqui. Eu já sei o que é. Uhum. Eu conversar com ele. Porque de uma luta para outra era onde a nossa preocupação maior sempre foi essa. Ele sempre se desligava para a segunda. E ele sempre estava ganhando a segunda luta e sempre perdia a segunda E era luta. por causa da tua ausência na área de concentração? Não. É a mente dele. Dentro da cabecinha dele, ele estava focado na primeira. E não na segunda. Eu descobri, por acaso, em Florianópolis. Porque ele não parava de falar da primeira luta. Lá em Florianópolis ele fez quantas lutas? Até Ele fez 2, porque era melhor de 3, né? Tinha os 3. Só que como... tinham 3. Só que o que perdeu pro primeiro, perdeu para ele também. Então, já tinha final. Fizeram a semifinal. Ele fez a semifinal, que ele venceu, e foi pra final. Porque os dois finalistas tinham vencido o mesmo menino. Uhum. Entendeu? Então, assim, já no Rio, teve esse giro. Quando teve esse giro, ele chegou a vencer o menino a primeira vez, mas na segunda ele estava vencendo. E ele perdeu. Então, assim, ele dá uma desligada. E é aonde que eu não sabia o que era que ele desligava. Porque no próprio World Champion da SAF foi a mesma coisa. Ele deu aquela desligada. E na FJJ também deu essa desligada. Vencendo. Falando ali, vencendo. Aí eu descobri em Florianópolis, no meio daquele barulhão todo, porque o ginásio era muito pequeno, a concentração deles era lá de fora, perto da praça de alimentação. Nossa. Então, para mim, foi muito complicado. Mas, por um lado, foi bom. Porque naquele momento eu descobri exatamente qual era o gatilho que dava para ele não conseguir lutar bem a segunda. Porque ele só pensava no primeiro. E agora já sabe como. É o primeiro, isso, já sei. Eu já mando ele desfocar. E ele, como ele me ouve, né? Foi acabou. A primeira já foi, não interessa mais a primeira. Vamos focar na segunda. Vamos conversar sobre a segunda luta. Se tiver a terceira, acabou a segunda, vamos conversar sobre a terceira. Esquece, acabou, passou. Agora tem a terceira luta. E ponto final. Eu fui descobrir exatamente só em Florianópolis. Porque eu falei, é com o tempo que você vai se adaptando. Para 5 meses, é muita coisa que ele já está fazendo. Entendeu? Então, assim, eu vejo ele como um menino prodígio. Por tudo que ele tem, o que ele pode alcançar, por quê? Porque ele não gosta de perder. E isso é o que faz. Ele treina 4 horas sem reclamar. E no treino você estava me explicando que se passa uma posição e depois você vai lá dar aquela lapidada. Isso aí. Passa a posição para ele, ele vai e pergunta. Não é, Luca? Você não pergunta? Fala, pode falar. Sim. Aí pergunta, aí eu vou lá e começo a fazer por detalhes. É basicamente como se fosse alfabetizar. Uhum. A gente não pega lá aquele... Lembra do pontilhadozinho da letra A? Pra gente aprender a fazer letra A? Então, tem pessoas que fazem a letra A, mas ele não sabe fazer essa letra A. Eu vou lá e entro, faço pontilhado, pra ele vir cobrindo e fazer esse pontilhado. Mas depois que ele aprende também, ele não esquece Não mais. Não esquece. Ele pode esquecer, às vezes, no dia do treino. Uhum. Tá? Eu sempre pergunto no final. E o movimento do dia? E te esqueci. Vamos fazer? Não tem problema não. A gente vai fazer de novo. A gente vai treinar de novo. Tia, eu fui para as costas, faço o quê? O movimento de hoje. Cotovelozinho. Bota o cotovelozinho aqui. Explicando em detalhes. Não é pegar, joga o braço. Joga o braço aqui no quadril. Não, joga o braço, coloca o cotovelo aqui, encostadinho bem aqui, na lateral da coxa, pegando um pouquinho da coxa. É tudo detalhe. A sua mãozinha vai lá nas costas. Detalhe. A sua perninha direita vem à frente, dobra e você gira, impulsionando com a outra perna e com o corpo para girar e cair. Pronto, é assim que você explica para ele. Igual o adulto explica. Não, pegou, encaixa aqui o cotovelo,
Ó, cachou o braço aqui, bateu aqui, ó, já puxou, girou, pum, caiu. Não é assim. Tem que ser mais detalhado, É devagar. muito né? devagar. Ele não vai entender, eu falo. Eu já sei quando ele não entende. Pelo olhar dele, que ele entrega. Não é? Aí tu não entrega. Aí eu falo assim, aí eu falo com os outros professores. Olha, o Luca não entendeu. Aí você fala o quê? Que não entendeu. Né? Fala no microfone. Não entendi. Isso aí. Aí você fala, o quê? Pra quê? Onde eu não entendi, né? Não entendeu, mas pra fazer o quê? Pra Pra fazer certo. vai repetindo, né? O movimento. Aí eu faço todo o movimento, mas pedindo para que gire em volta de mim, para ele ver aonde está sendo pego cada detalhe. Uma mão que está aqui, outra mão que está aqui, como está encaixado aqui, como está encaixado aqui, aonde a perna está, em detalhes, passo a passo. Primeiro as mãos, depois as pernas. E dentro dessa limitação dele, né? De coordenação motora ali, Sim. do quadril mais Sim. rígido e tal. Quanto foi a evolução dele dentro desses meses, assim, que você pôde perceber? Olha, ele, para quem veio para mim, eu vou ser sincera, foi. Ele não tava nem 0, tava baixo. Negativo. 30 negativo para mim. O quadril dele não saiu do chão de jeito e maneira. Ele já tá 40% de evolução do quadril. Ontem, então, ele fez uma movimentação muito boa. Nem 40, acho que 50. Ontem ele conseguiu fazer uma fuga de quadril, coisa que ele não conseguia fazer, fuga de quadril. Ele tá dando termlock voador, né? Ué, isso aí. Tá mandando termlock Entendeu? voador, rapaz? Então, assim, o mais difícil ele executa, mas não é ainda pra faixa dele. E devagar, Entendeu? rapaz. Então, assim, detalhes que eram necessários que viessem para ele ficaram de fora. Como eu falei, posturar, Alguém de vez... ele posturar, que ele não sabia posturar, não sabia fazer a pegada no kimono. Esgrima. Falava esgrima para ele, era Outro mundo. outro mundo, seat belt. Porque ele, assim, acaba virando um pouquinho, a gente sabe disso, né? O que o professor faz. Então ele gosta muito de fazer o que eu gosto de fazer. Ele tem o gosto dele. Montada, Ele tem o jogo dele. Mas, meu filho, o negócio dele em Florianópolis, ele, quando terminou a luta, ele terminava a luta, aí o que você falava pra tia? Que você fez o quê? Não comemorei e fiz o que você pediu. Que foi o estrangulamento. Eu gosto muito de estrangulamento. E por ele ser muito forte, e eu ser forte, então ele acabou puxando Um pouco do teu um pouco jogo. do meu jogo. Falei assim, ó, você tem o seu, mas a tia é fã do estrangulamento. E ele pegou realmente o atleta que ele pegou, o primeiro, ele deu um estrangulamento com a mão só. Ele pegou aqui pelas costas, encaixou o menino, abriu, né, se jogou, corpo todo no chão e puxou para trás. Aí acabou a luta ali. Aí já veio para mim, tia, viu? Eu fiz igualzinho que a senhora faz. Então, assim, eu falo, mas o objetivo é que eu também tenho que entender. E para mim não foi Mas era isso fácil. que eu ia te perguntar. Não é fácil. Como você se enxerga, como é que você se entende sendo referência para ele em tantos âmbitos diferentes? Na coordenação motora, no próprio movimento do jiu-jitsu, no próprio jogo do jiu-jitsu. Como você, assim, a tua visão como profissional, como lutador de jiu-jitsu, o que te inspira, assim, o que isso te traz? Assim, eu faço com tanto amor que toda vez que um atleta meu ganha, eu choro. Eu chorei lá atrás com o Tânia Porfírio, quando eu vi ela ganhar o brasileiro, com a lesão, porque assim, nem todo mundo faz com amor. Ele faz só pensando no que vai trazer para ele financeiramente. O meu trabalho, eu sei que é um dom, como o trabalho de vocês também é um dom. Quando ele ganhou,
eu fui abraçar a mãe dele, que a mãe dele sofreu um acidente lá, e ela não pôde subir. Eu fui correndo abraçar ela, e eu fui ajeitar o kimono dele, que também ele tem dificuldade. Agora ele sabe amarrar a faixa dele. Não sabe amarrar a faixa? Sei. Mas tá me devendo aí. Quis amarrar minha faixa, tá me devendo aí uma aposta aí. Aí. Ele não sabia amarrar a faixa. Eu ensinei ele a amarrar a faixa, ele chegou em casa contente, contando pra mãe que sabia amarrar a faixa. Então, assim, essa fala só da mãe, eu já chorei. Isso pra mim é gratificante. E quando ele ganhou o ouro, eu falei pra ele que era só pra ele se divertir, não se preocupasse. Claro, tendo todas as instruções, pra que tirasse o peso dele. Porque falando, eu tô aprendendo com ele. Os outros já são mais velhos, é mais fácil. Mas eu tô aprendendo com ele. E quando eu ajeitei o kimono dele, pra ele poder ir pro pódio, ele perguntou, tia, por que a senhora tá chorando? Ele achou que era de tristeza. Eu falei, não, é de alegria. Porque, assim, é uma sensação que eu sinto assim, poxa, eu tô fazendo um trabalho bem feito pra caramba. Não tá sendo em vão ficar. Se eu chorar, não liga não, hein? O trabalho não tá sendo em vão. As 4 horas que eu pego pra treinar ele, do outro dia mais 4 horas, não tá sendo em vão. Ele tá tendo resultado. E ele diz que não vai me deixar, né? Mas eu falo que se tiver que um dia ir pra uma equipe, ele tá abençoado. Eu não tô aqui pra aprender ninguém. Tem que voar. É isso aí. Tem que voar. Eu tô preparando ele. Lá na frente, ele for grande, vai voar. E eu vou deixar ele voar. Ele precisa. Como eu falo pros outros atletas. Então, assim, eu sinto realizada em todas essas áreas. São muitas. Caramba, Eric, é pesado pra você. É pesado. Porque tem noites que eu não durmo porque eu tô estudando. Eu tô sempre lá, porque a área da saúde em si, é a área da saúde, né? Então, a área da saúde em si, ela se modifica o tempo todo. Tá em modificação o tempo todo. Entendeu? Anos atrás, você não vê falar em preparador físico de outra maneira. Você pegava, levantava ferro. E quando levantava? É. Cara, Quando na levantava, rola, de rola. Aqueles rola Direto. que ia direto, ia pra parede, ia pra fora e tudo. Era totalmente diferente. Década de 80, 90, muito diferente. Mudou muito o jiu-jitsu. Evoluiu demais. Ao ponto de hoje, atletas conseguirem viver do jiu-jitsu, que isso é muito importante. E o que você acha que nós aqui, como mídia, podemos fazer para externar mais esse movimento? Quais são as dúvidas que chegam até você? Igual o Marcel falou, como eu me matriculo, como você me avalia, como eu te acho, se eu tenho um filho, será que é qualquer um que pode acessar aquilo? Como é que é esse processo? Eu vejo que qualquer um pode ter acesso ao esporte. Não existe não. Eu acho necessário. Atividade física é necessária. Poxa, mas o meu filho tem um nível grau 4, que já é um pouco agressivo. Você consegue trabalhar em cima dele. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, mas você consegue trabalhar. Gente, me procurar é fácil. Achar meu Instagram. O nome Élica não é um nome muito comum, né? Não é muito comum, mas eu botei como o L e o K, né? Élica Estúdio Funcional, para eu não ter que botar o meu próprio nome, já para pronunciar. Então, tá até no boné dele ali, ó. O boné dele tá escrito Élica Estúdio Funcional. Esse boné aí não é pra qualquer um, não, meu. Esse boné é bonitão mesmo. É só boné de campeão, rapaz. Isso aí é de campeão. É personalizado. Aí, assim, então, assim, pra mim, eu não vejo barreiras. Pra mim, todas têm que ser derrubadas. Sou mulher no meio masculino. Ouço muita coisa. Muita coisa.
Muita coisa. Mas se eu for ficar dando ideia para isso, eu não vou crescer. Eu perco meu tempo. Deixa falar. Ninguém bate cachorro morto. Ninguém bate cachorro morto. Falar até papagaio fala, né? Ah, fala pra caramba. Até demais. Ainda mais hoje na internet, é cheio de especialista, especialidade. E tem muito. O que mais tem? Muito. Tem muito especialista, Eu muito. tô triste que eu nunca tive um hater até hoje. Eu acho que quando eu tiver um hater, eu tô famoso. Até Não teve ainda, não? Não, até hoje Olha, não. eu já tive vários. Não sei se é medo de ganhar uma bolacha, eu não sei como é que é isso. Pode ficar com medo de você, né? Porque assim, eu não vejo problema algum em treinar qualquer criança ou adulto com algum tipo de deficiência, independente do que seja, física, intelectual, autismo, hiperatividade, TDAH, porque tem adultos também assim, né? Então assim, eu não vejo não. Eu acho que tudo que me coloca sob pressão funciona melhor. Minha mente funciona melhor. Eu fico mais ligada porque eu sei o que eu tenho que fazer, porque é uma responsabilidade. Como uma pergunta que você fez, eu sinto uma responsabilidade muito grande por ele, porque ele me vê como uma referência. Isso aí. Eu sou a professora dele. Ele fica falando, tia Érica é a melhor professora do mundo. Não é isso que você fala? E nem todo professor, o professor está preparado para isso. Não está. Porque teve até uma graduação do Kleiber Maia, esse final de semana passado. Tive a oportunidade de ir lá registrar e tal. E teve uma fala dele muito interessante, que ele fala que o verdadeiro mestre é aquele que educa. Um professor, ele te ensina os movimentos, ele te ensina a física, a coordenação, mas o mestre, verdadeiro mestre, é aquele que te educa. É aquele que você vai sempre voltar para ele. Você pode ir para uma grande escola, pela a maior estrutura, então pela fase que você está na tua carreira. Porém, o teu mestre é o teu mestre. Então, cara, eu acho que, não desmerecendo a sua profissão, eu acho que você é muito mais do que uma professora. Obrigada. Acho que Muito você poder mudar a vida de uma criança com uma certa limitação, eu acho que é a missão divina que Deus dá para cada um. E foi Deus que me deu ele mesmo. Deus me deu ele. Eu sei que foi Deus que me deu ele. Plena certeza, plena convicção. Até na luta, ele sabe que eu pedi para ele. O que eu falei que você não pode fazer na luta? Comemorar. Não, como comemorar? Qual o tipo de comemoração que a tia Érica falou que não pode fazer? Que você fez nenhuma luta que a tia pediu para não fazer mais. Dancinha. Lembra que a tia falou? Que a gente tem que respeitar. Por que a gente tem que respeitar? Porque pra não fazer o adversário chorar. Isso aí. E aí, todo final de luta, ele termina, ele levanta a mão do coleguinha, se você reparar no vídeo, ele levanta a mão, ele abraça, ele levanta a mão, cumprimenta o tatame e sai. Porque eu falo que pra ele, você tava fazendo dancinha. Enquanto o seu coleguinha tava chorando. Você queria estar chorando no lugar dele? Ele, não, tia. Não precisa fazer. Tem alguém depois da gente? Tem? Assim, aí eu falei assim, então, não há necessidade. Depois você comemora, porque o seu trabalho já foi feito dentro do tatame. A gente tem visto muito alguns vídeos, né, de pessoas desclassificadas por desrespeito. Então, se eu não colocar e já explicar isso antes, vai fazer, porque não foi ensinado. E isso vai... É como eu analiso, tá? Eu sou um cara meio... Eu vejo a vida com muita poesia. Tento sempre ver o lado bom das coisas, sabe? E eu acho que você está educando. Você está indo além do professor, você está indo além do jiu-jitsu. Você está ensinando para a vida, você já está
a empatia dele com o próximo. Sim. Então é uma coisa muito além, sabe? É, E de repente, eu não sei se as federações poderiam ter algum tipo de acesso que a pessoa de escolha dele pudesse acessar ali o corner, a área de luta, qualquer coisa. teve até uma dificuldade no Rio Summer. A mãe, ela levou o laudo, né, médico. A fala foi só que, pode acessar ali a área de concentração. Qualquer um acessa a área de concentração, né? Qualquer um acessa a área de concentração. Mas com o laudo, eu falei, eu não estou incluindo ele, eu estou excluindo ele. Isso aí. Eu não estou incluindo ele, eu estou excluindo ele. Porque se ele tem uma voz ativa para ele, essa referência sou eu, então tem que abrir a sessão. Ou então criar, como tem a Paralimpíada, Uhum. não tem as divisões? Seria maravilhoso se fizesse a mesma coisa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir na Paralimpíada do Rio de Janeiro. Eu fui em alguns esportes. Eu fiquei encantado. O judô, eu fiquei encantado. Por quê? Parece que tem deficiência, para mim parece que tem nada. Tem nada. Para mim não tem nada ali, não. Para mim não tem nada. Mas, assim, você tem ainda uma área a ser explorada. Muito grande. Muito grande. Você vê o trabalho de superação Muito grande. Cara, que tem crianças de síndrome de Down. Eu sou muito próximo da SAF ali, por causa do Felipe, o André, né, e tal. Cara, eu custei a entender que aquilo era o ponto alto do evento. A gente sempre foca no campeão, aquela coisa. O Kleber não deixa de dar atenção para isso. Sim. Mas o campeonato para. Sim. Quando chega a galerinha. Os adaptados, os especiais. Então... E ele tá quebrando uma barreira maior porque ele tá lutando com quem não tem. Isso aí. Com quem não tem. Então, isso aí. É por isso que eu falo. É uma coisa muito grande que está acontecendo aqui, que a gente está conseguindo testemunhar, sabe? O meu primeiro contato com a mãe dele foi uma coisa de divulgação e, tipo, foi uma parada que eu fui me aprofundando, fui entendendo, e eu fazia umas perguntas para ela, falei, acho que essa moça ela não deve estar entendendo porque eu sabia tanto disso. Mas é porque, cara, eu sempre me apego na... Eu acho... Esse projeto aqui, ele foi construído justamente para isso. Eu e o Marcel, a gente tem uma linguagem muito parecida, a gente se comunica muito bem, a gente pensa bem igual. E, cara, são histórias que o jiu-jitsu nos traz, nos apresenta, que às vezes as pessoas não conseguem externar isso porque não tem um espaço na mídia convencional. Sim. Sabe? Quantas mães, quantos pais, quantas famílias buscam informação e não tem, buscam um lugar e não tem, sabe? Então, eu também poder ser um tijolinho dentro dessa estrada dele, cara, isso para mim é muito bom, Tem muito sido. gratificante, entendeu? Eu desde já agradeço essa oportunidade, porque eu não conheço alguém que tenha chamado um atleta autista do jiu-jitsu para poder falar sobre isso. Parece que é um tabu. Então aqui, ó, pum, não. Porque agora tem essa coisa do politicamente correto, até se você falar um termo técnico errado, alguma coisa. Aí nós ficamos já até cancela, meio... ninguém já Isso, começa eu sei como é que é isso, eu sei como é que é. Complicado. A gente Mas tenta a gente com bom tem uma cuidado. visibilidade muito grande, e eu espero ter realmente colaborado com a tua história, com a história do Luca. Dizer que eu e ele aqui, a gente está disposto, pronto. O que vocês precisarem de nós, pode contar Muito com a obrigado. gente. Isso aí. Dentro dos campeonatos, fora dos campeonatos, não tem problema nenhum, porque, cara, é aquilo que você falou, se há um dom que Deus te deu, cara, propaga, ajuda as pessoas, faz o seu legado, Sim. sabe? Eu ajudo
tanta criança, ou a gente ajuda tanta criança. A gente tem outros atletas, né? Que também são de comunidade. E eu chamo a atenção da mesma, não como ele, tá? Adolescentes. Fernando sabe disso. Tem uns que eu brigo mesmo, de chorar, de eles chorarem. Porque o que eu falei, eu tô para educar. Porque tem famílias que não estão estruturadas. Eu, graças a Deus, eu tive uma família estruturada. Então, eu tô ali para conversar, para sentar, para aconselhar, mas eu também caio em cima. Vai ser isso que você quer para sua vida? É isso mesmo? Não vai dar certo aqui, não. Tem que ser conforme a minha cartilha. Essas escolhas. Você quer fazer Assim, é isso que você quer? Tá no contrato. É isso que você quer? A vida é feita de escolhas. Eu faço assim, porque muitos, por não ter essa estrutura familiar de levar, e eu exijo, tá? Que os pais, tem pais que eu ligo e falo assim, ué, não veio no primeiro campeonato, vai se virar, vai ter que ir no outro. Pai e mãe faz diferença. É importante. Para a criança ou para o adolescente, para o que for. Eu sempre gostei de ver minha mãe e meu pai em tudo que eu estava. Porque a maioria de nós, a gente luta para eles, né? Isso aí. Para aprovação deles. Isso aí, entendeu? Porque assim, eu expliquei até para eles, eles não estavam... Ah, tia Élica, que todos, mesmo grandão, chama tia Élica. Ah, tia Élica, eu sou um pouco abrangente, tá? Não liga não. Eu falei para eles, a primeira vez que eu toquei meu saxofone foi com 13 anos de idade numa orquestra. Eu queria que meus pais vissem. E com 34 anos eu comecei a reger uma orquestra. E eu queria mesmo assim que meus pais vissem. Faz diferença os pais presentes. Não importa a idade. Sei. E os pais do Lucas são extremamente presentes. Estão presentes aqui. E estão aqui. Pra ninguém ficar aí, você não está Entendeu? aparecendo, mas eles estão aqui. Eles estão aqui. São extremamente presentes. Se Fernanda não pode estar, o Ivan está. Se o Ivan não está e Fernanda, tá o Bruno, que é o irmão mais velho, tá a Esté, mesmo desligada, né, Fernanda? Ela tá lá e a família é muito unida. Então, também isso ajuda ele. Porque eu consigo entender até melhor. Tem hora que a Fernanda me chama e fala, ó, Élica, ele sentiu isso, aquilo, tal, tal, tal. Quando você falou, ai meu Deus, então peraí, deixa eu consertar. Então eu falo com todos eles. Todos eles eu converso, todos. Todos. Chama atenção feio mesmo. Os mais velhos chamam atenção feio. Assim, isso aqui, assim, gente, jiu-jitsu, você pode não ser o campeão mundial e não viver do jiu-jitsu, mas você vai ser um homem de bem. É isso que eu quero. Um homem de bem. Bom caráter. É isso que eu quero que você seja. O jiu-jitsu vai ser consequência. Primeiro, seja um homem de bem, bom caráter. O resto você vai colher. Então eu bato muito nessa tecla, os mais velhos. Adolescentes sabem que eles são aquele povo complicado. E como? E assim, os menores já estão, como já estão, eu pego eles agora, e as famílias dos menores são bem estruturadas, fica mais fácil. Mas dos mais velhos é mais complicado. Então, eu chamo mesmo. Chamo. Porque o meu objetivo, eu falei, é formar homens e mulheres de bom caráter. Se vai ser campeão mundial ou não vai ser campeão brasileiro. Se for, amém. Estou feliz, uma equipe grande levar, amém. Mas se não for, vai ser um bom professor de jiu-jitsu também. E vai lembrar daquilo, de tudo que eu falei para eles. Como o Luca vai lembrar de tudo que eu falo para ele. Ele lembra de tudo que eu falo. Só que tá tímido hoje e não quer falar. Mas ele lembra de tudo. Hoje ele tá muito caladinho. Mas assim, ele consegue entender. Tem hora que eu falei, ele vai esquecer. Eu vou lá, relembro ele. Ele segue. Então assim, é raro você ver um autista. Eu não, de repente vocês já viram algum atleta kit autista que esteja, eu considero em ascensão, ele está em crescimento, né?
E vai chegar ainda a lugares, a voos mais altos. A gente conhece atletas de outros esportes, como o próprio Messi, né? Que é autista. Mas assim, você não ouve, eu não vi ninguém dar esse valor como vocês estão dando pra gente. Essa oportunidade de falar e expor como que é esse tipo de trabalho, que é para alcance de todos. Se chegar no estúdio, eu vou atender qualquer tipo de deficiência que há, independente do que for. Eu adoro desafios. Eu sou movida a desafios. Então, para mim, não existe diferença entre uma pessoa que não possui e a que possui. Para mim, não. Eu vou adaptá-lo, mas não, para mim não tem diferença alguma. Alguma. Pra gente também é até complicado falar, né? O que você falou, né? Que a gente fica com medo de falar alguma besteira, de falar. Pra gente também é tudo novo também aqui, né? Então, Sim. mas é bem legal. É uma informação importante, assim, né? Pra gente saber também. E a gente Conhecer aprende. mais, né? Sim. Que a gente tá aqui pra aprender também, então. Porque vai ter momentos que ele vai olhar você lá no campeonato, ele vai atrás de você. Mas se você não falar com ele, ele vai achar que você não gosta dele. Já viu, né, mano? Entendeu? Ele vai estar lá, ó. Tem que dar o salve. Vai lá. Entendeu? Dá um Tipo salve. assim, poxa, eu gostei tanto dele, do tio. Aí ele chega no campeonato, ele vai te gritar. Aí vai gritar, Marcelo? Marcelo, vai gritar o Marcelo. E o Marcelo não respondeu ele. Mas às vezes o Marcelo não respondeu porque tá naquela gritaria. Ali não tem, você tá trabalhando, é uma agitação só. Aí tem que explicar pra ele. Eu vou explicar, olha, não ouviu. Você, só agora. Deixa que a tia Érica dá o gritão. Ele vai ver. Que aí vai ouvir. Vai ouvir no gritão e vai. Entendeu? Porque eu falei, ele tem isso tudo, mas ele é muito carinhoso. Ele é muito afetivo. E é raro. Ele é muito afetivo. Eu acho isso maravilhoso. Falei, Deus deu um dom para mim, Deus me deu ele de presente e ele me escolheu. Né? É isso. Sim. Cara, o papo de hoje foi muito bom, muito gratificante. A gente Uma aula, né? aprendeu muito, conheceu um pouquinho do Luca, conheci um pouco da sua história. Queria te parabenizar demais mais uma Obrigada. vez. Não é qualquer profissional que se propõe a isso. E eu garanto que você está fazendo uma diferença enorme na família deles. Eu acho que eles entendem isso também. O nosso esporte também, né? E o jiu-jitsu, cara. No final de tudo isso aqui, que está acontecendo hoje, é o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu. Isso aí. Então, pra mim, assim, cada dia, cada episódio que me surpreende como o seu hoje, é um sinal que a gente está no caminho Com certo. certeza. Com certeza. Eu vou lembrar uma coisinha antes de terminar para falar com ele, que a mãe dele não precisa me lembrar, que eu vou lembrar. Quando a sua mãe estava na maternidade e o médico fez o parto, e quando você saiu lá da mamãe, o que o médico falou que você era? Fala no microfone. Ele juntou meus braços e falou que eu era muito forte. Tirou até uma foto. E você seria o quê? Lutador. Ó, Nossa, amém. é o destino. É o destino. Amém. Deixa Eu? esse armlock voador guardado. aí Deixa já. esse logo que o Valdo guardar com quem vai tomar ele. Alguém Alguém vai. vamos ver Olha o quem vai olho ser. dele, olha o olhar dele já. Vamos ver Ó. quem vai ser o primeiro a tomar isso daí. A gente vai estar lá filmando. Cadê? Com certeza. É isso, gente. Obrigado, tá? Eu que Obrigado a agradeço. todo mundo. Obrigado aos Oportunidade de pais vocês, também. tá? Obrigado demais pela confiança, que não é fácil a gente estar lidando com a joia de vocês aqui. Parabéns aí para o pai, para você. Sem palavras. O que precisar da gente, a casa tá aberta. A gente vai estar nos campeonatos Eu agradeço também. muito a vocês Pode pela contar com a oportunidade. gente. Conta com a Porque, gente. sinceramente, únicos. Conta com a gente, cara. Só Tá? isso que eu te Muito falo. obrigada mesmo, de coração, por nos receber. Não só a mim, o Luca, como os pais dele. E como a todos os atletas que possuem esse tipo de deficiência e não tem ainda alguém para falar por eles. Então, assim, agradeço muito por essa oportunidade, porque eu sei que vai aparecer outros.
Divulga aí Isso. teu arroba, o arroba do Vamos Luca, lá. a galera seguir. Lucão, fala o teu arroba aí primeiro. Lucão BJJ. Isso aí. Esse mesmo. Arroba Lucão. BJJ. Fala alto, rapaz. Arroba Lucão BJJ. Aê! O meu é arroba, como tá no boné dele aqui, ó. LK, o L e o K, Estúdio Funcional. Mas se você procurar pelo meu nome, que é bem diferente, né? Élica, E-L-I-C-A com acento, Élica de Mendonça Felipe, que é um nome muito diferente. Vocês vão me achar no Instagram, né? Vão me achar no Facebook também. Quiser entrar, vir conversar, ou tirar alguma dúvida, pode entrar, conversar comigo via direct. Eu vou passar meu WhatsApp sobre qualquer dúvida em relação ao seu filho, né? Porque tem pais que acham que o filho não tem capacidade de fazer isso. Mas tem. Tem mais do que eles imaginam. Parabéns, chefe. Basta acreditar, né? Basta acreditar. É isso. Tá? Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Valeu, Valeu, galera. Encerramos aí mais um episódio. Mais uma Vamos, mano. pedrada. Assiste, compartilha. É Vê, isso. pega a Aquele mensagem, esquema. irmão. Fé. Você. Valeu.